que você está disposto a fazer pela carreira? Eu nunca coloquei minha carreira em primeiro lugar. Eu olhei para pessoas que suam a vida inteira no trabalho, e na velhice elas são infelizes porque em busca de dinheiro e fama elas não adquiriram a coisa mais importante, família. Eu acredito que deve haver um equilíbrio entre carreira e família, então eu escolhi minha futura esposa com visões semelhantes. Mas qual foi minha decepção quando percebi que tinha cometido um erro ao escolher uma esposa? Meu nome é José Frei e tenho 26 anos. Minha esposa Alice trabalha como secretária de um dos editores de uma revista de moda. Sempre admirei sua abordagem apaixonada ao trabalho, mas ultimamente tenho me preocupado que ela esteja muito envolvida com sua carreira, esquecendo-se de nossa família e, mais importante, de sua saúde, especialmente agora que está grávida. Alice, você tem certeza de que precisa desse emprego? Acho que você deveria desacelerar e pensar na saúde do nosso filho, eu disse a ela uma noite quando ela chegou em casa parecendo cansada, mas feliz. José, eu me sinto ótima. Esse emprego é minha paixão e eu não posso simplesmente desistir dele. Além disso, é uma ótima oportunidade para eu subir na carreira, ela respondeu, sorrindo para mim, mas vi uma centelha de teimosia em seus olhos. Eu não conseguia entendê-la. Para mim, a família sempre veio em primeiro lugar, e o trabalho era apenas um meio de proporcionar um bom futuro para nosso filho. Mas Alice via de forma diferente. Suas ambições e desejo de deixar uma marca no mundo da moda pareciam mais importantes para ela do que a felicidade da nossa família. Minhas preocupações aumentaram quando, no segundo mês de gravidez, Alice anunciou que havia sido convidada para fazer um ensaio de topless para uma das revistas. Esta é minha chance de brilhar, José. Não posso perder, ela disse, e eu expressei minha desaprovação da ideia. Mas Alice, o que as pessoas vão dizer? Você realmente quer que nosso futuro filho saiba que está em tais brotos? Minhas palavras estavam cheias de cuidado genuíno, mas ela as ignorou. As pessoas sempre vão falar, José. Estou fazendo isso por nós, pelo nosso futuro. Não vejo nada de errado em usar minha beleza e talento para avançar minha carreira. A resposta dela me surpreendeu. Eu entendo quando estávamos em nosso primeiro ano de vida juntos e o dinheiro era curto, mas e agora? Você me prometeu que pararia de trabalhar quando engravidasse, e ainda assim está mirando mais alto, eu disse com mágoa na voz. Você não me entende. Eu não via nenhuma perspectiva antes, mas agora tenho uma chance real, ela teimosamente disse, e isso me enfureceu, levando a uma discussão séria. Eu estava completamente insatisfeita com sua decisão de participar de tais ensaios e não planejava desistir, mas esperava que em alguns meses ela desistisse por conta própria, pelo menos porque seria difícil para ela continuar trabalhando estando grávida. Decidi dar a Alice uma oportunidade de participar de um ensaio fotográfico. Eu tinha um plano. Se ela não largasse o emprego mais tarde, eu enviaria as fotos da revista para os pais dela, para que eles soubessem o que a filha estava fazendo e o tipo de conteúdo em que ela estava envolvida. Eles definitivamente não gostariam. Uma noite, quando voltei do trabalho, Alice me recebeu com uma notícia que deveria me surpreender. José, quero que você seja o primeiro a saber. Fui promovido. Não sou mais apenas uma assistente. Virei o rosto da revista. Esta é minha chance de fazer um nome para mim como modelo profissional, ela disse, radiante de felicidade. Fiquei atordoado. Como? Como isso aconteceu? Você só participou de uma sessão. Foi essa mesma sessão que mostrou do que sou capaz. Minhas fotos se tornaram tão populares que os editores decidiram que eu era a pessoa perfeita para a imagem da revista. Esta é minha chance, José. Posso fazer uma mudança e, mesmo depois de ter um bebê, posso continuar trabalhando e me desenvolvendo. Durante a gravidez, eles só precisarão do meu rosto. Sua voz soou confiante, mas eu não conseguia compartilhar seu entusiasmo. Alice, e depois que o bebê nascer? Você está pronta para deixar nosso filho para trabalhar? Perguntei, sentindo um aperto no peito ao pensar que ela poderia preferir sua carreira à nossa família. Não estou planejando deixar nosso filho. Só quero que ele tenha uma mãe que não só cuide da família, mas também tenha sucesso em seu campo profissional. Quero ser um exemplo para ele, ela respondeu.
Nós dois ficamos em silêncio. Eu não sabia como argumentar com Alice. Eu a amava e desejava o melhor para ela, mas não conseguia entender como ela planejava equilibrar ser mãe e o rosto de uma revista de moda. No fundo, eu temia que nossa família e nosso filho não fossem sua principal prioridade. Eu não conseguia deixar de admirar sua força e determinação, mas, ao mesmo tempo, eu estava com medo pelo nosso futuro, especialmente porque Alice frequentemente reclamava de seu chefe, que não tinha intenção de promovê-la. E se antes Alice voltava do trabalho triste e cansada, agora ela voltava para casa como se fosse de uma festa. Eu sei que você está preocupado, José, mas eu prometo a você que tudo ficará bem. Eu consigo equilibrar trabalho e família. Você acredita em mim, certo? Ela me perguntou à noite. Claro que acredito em você, Alice. Só quero ter certeza de que não esqueceremos o mais importante, nosso filho e nossa família, respondi, tentando esconder minha ansiedade. Conforme o tempo passava e a gravidez de Alice progredia, tentei não discutir mais com ela, esperando que tudo se resolvesse. Surpreendentemente, sua carreira na revista floresceu, e ela realmente se tornou o rosto de quem todos falavam. Seu rosto enfeitava as capas, e ela frequentemente participava de vários eventos e ensaios. Durante todo esse tempo, eu a apoiei o máximo que pude, mas senti que a distância entre nós estava aumentando. Quando chegou a hora do nascimento do nosso filho Charles, eu esperava que a chegada de uma criança nos aproximasse mais. Ela até decidiu, independentemente, colocar seus projetos em espera por alguns meses. Por um momento, parecia que tudo estava indo na direção certa. Alice era uma mãe maravilhosa, e eu podia ver o quanto ela amava nosso filho. No entanto, logo após o nascimento de Charles, Alice retornou ao trabalho com ainda mais dedicação. Parou de amamentar e passava 10 horas por dia no escritório, às vezes até mais. Se tinha algum tempo livre, dedicava-se a treinos intensos na academia, deixando o cuidado da criança para meus pais. A cada dia que passava, eu ficava mais irritado e chateado com a ausência dela em casa. Não tínhamos tempo juntos como família e, o que é pior, nossa vida íntima sofria. Foram 98 dias sem intimidade, e isso começou a me preocupar seriamente. Foi o período mais longo que passei sem sexo na minha vida consciente. Para minha surpresa, os pais de Alice aprovaram suas atividades e iniciativa. Sua mãe também queria seguir um caminho semelhante na juventude, mas o nascimento de Alice a fez perder a forma e dizer adeus à carreira de modelo. Portanto, sua mãe estava do lado dela. Alice, precisamos conversar. Sinto que estamos nos afastando. Você não acha que está passando muito tempo no trabalho? Perguntei a ela uma noite quando Charles já estava dormindo. Ela olhou para mim com olhos cansados. José, estou fazendo tudo isso por nós, pelo nosso futuro. Não posso parar agora, quando tenho tantas oportunidades enquanto ainda sou jovem, ela respondeu. Então decidi tocar no assunto do sexo, que não fazíamos há 3 meses, esperando que ela percebesse que estava realmente trabalhando demais. Mas, em vez disso, ela me fez um favor, e fizemos sexo, que não consegui terminar porque não estava com vontade. Minhas dúvidas sobre o trabalho de Alice foram descartadas. Seus pais, amigos, todos me disseram para recuar e não atrapalhar seu progresso. Eu não podia negar que tinha até inveja dela porque sua renda era maior que a minha, permitindo que ela contratasse uma babá profissional para cuidar do nosso filho. Um dia, ela até me disse que se eu quisesse passar mais tempo com a família, eu poderia largar meu emprego. Tudo isso estava me estressando seriamente. Parecia que eu tinha pedido uma mulher completamente diferente em casamento. Sem dúvida, eu estava feliz com seus sucessos, mas todos os meus princípios e crenças foram despedaçados por suas atividades. Quando nosso filho fez 2 anos, Alice tinha entrado em ótima forma e estava participando cada vez mais de sessões de fotos reveladoras. Enquanto ela costumava ouvir minha opinião, agora eu me sentia como um rato chato para ela, insignificante e nada impressionante. Mas tudo isso era trivial comparado ao medo real que eu sentia quando não conseguia ver nenhuma das minhas características no meu filho. Quando nossos pais nos visitavam, comparávamos com quem Charlie se parecia mais. Seus olhos eram de Alice, assim como suas orelhas,
mas todo o resto não parecia nem meu nem dela. Meus pais me disseram que Charles ainda era jovem e que ele seria exatamente igual a mim quando crescesse, mas eu tinha minhas dúvidas. Minhas dúvidas estavam lá porque eu não sentia o amor de um pai por Charles. Não sei como descrever, mas ele parecia um estranho para mim, não meu, por mais terrível que isso pareça, mas essa era a realidade. Minhas dúvidas sobre Charles só aumentavam a cada dia que passava. Pensamentos de que ele poderia não ser meu filho começaram a me dominar. Decidi conduzir um teste de DNA em segredo de Alice para dissipar minhas dúvidas ou confirmar meus piores medos. Levei Charles ao hospital sob o pretexto de um check-up, e fizemos o teste. Os resultados do teste voltaram alguns dias depois, enquanto Alice estava em outra viagem de trabalho, fotografando um anúncio. Meu coração parou quando abri o envelope. A criança não era minha. Essa descoberta me atingiu como um raio vindo do céu. Todos os meus medos e dúvidas foram confirmados da forma mais horripilante. Eu não sabia como proceder. Eu tinha duas opções, ou deixar tudo como estava, vivendo uma mentira e um engano, ou expor a infidelidade da minha esposa. Alice tinha ganhado bastante dinheiro ao longo de seus 3 anos de trabalho intensivo. Nós reformamos a casa, compramos 2 carros, e percebi que, nesse caso, eu poderia ganhar uma boa quantia com o divórcio. Eu, sem dúvida, amava Alice, mas eu teria preferido uma vida modesta a uma vida luxuosa com um esqueleto no armário. Foi um verdadeiro choque para mim. Sempre sonhei com uma casa pequena, 2 filhos, um filho e uma filha, e uma esposa fiel que sempre estaria me esperando em casa. O que aconteceu com minha vida nos últimos 3 anos não correspondeu aos meus desejos sinceros, então percebi que precisava agir. Meu primeiro impulso foi confrontar Alice e exigir explicações, mas percebi que precisava falar com Thomas Galvin, o chefe de Alice, primeiro. Suspeitei que Alice tinha dormido com ele para ter uma oportunidade de se tornar modelo. Por algum motivo, não pensei nisso imediatamente, já que Alice trabalhava como secretária há muito tempo, sem perspectivas de avanço. De repente, ela engravidou, aparentemente por acidente e possivelmente sem saber da identidade do pai, e depois disso, sua carreira decolou. Coincidência? Acho que não. 3 dias depois, Alice deveria retornar de uma filmagem com seu chefe, então esperei. Quando chegou a hora, reuni todas as minhas forças e fui até o escritório principal de Thomas. Meu coração batia forte em antecipação ao confronto. Quando entrei em seu escritório e fechei a porta atrás de mim, Thomas me cumprimentou com surpresa. Ele ficou surpreso porque ninguém consegue falar com ele facilmente, então eu fingi ser parente dele e contei uma história para a garota na recepção. Quem é você? Como você entrou aqui? Ele perguntou, começando a alcançar o interfone, presumivelmente para perguntar à sua secretária o que eu estava fazendo ali. Eu rapidamente me aproximei, agarrei sua mão para longe do botão. Eu quero falar com você, comecei, tentando manter a calma. Sobre uma modelo, o nome dela é Alice. O que exatamente você quer saber sobre ela? Ele perguntou. Quero saber com qual canalha ela está dormindo. Eu disse sério. Ah, imagino que você seja o marido dela? Ele perguntou. Você é rápido no aprendizado, eu disse, notando que ele estava pegando o telefone. Eu arranquei o telefone dele rapidamente, e ele começou a protestar. O que você pensa que está fazendo? Eu não me permiti muito, diferente de você, eu disse. O que você quer? Ele perguntou histericamente. Quero saber a verdade. Você dormiu com minha esposa? Perguntei sem rodeios. O que te faz pensar isso? Ele perguntou, e percebi que ele não me contaria nada, então dei um soco na cara dele. Ele começou a gritar por socorro, então tive que bater nele de novo. Então peguei fita adesiva e fechei sua boca para que ele não pudesse mais gritar. Desabotoei seu cinto e o usei para amarrar suas mãos. Ele sentou na cadeira, e eu me inclinei sobre ele e disse, se você não estiver disposto a me contar a verdade sobre o que aconteceu entre você e minha esposa, eu vou descobrir de outra forma, mas deixe-me avisá-lo, será extremamente doloroso para você, eu disse, e ele começou a resmungar. Eu tirei a fita adesiva dele. Espere,
Espere, por favor, eu honestamente não sei do que você está falando. Juro que não dormi com sua esposa. Você está disposto a fazer um teste de DNA? Perguntei, vendo surpresa genuína em seu rosto. Que teste? Por quê? Não entendi. Você está brincando, ou você realmente não entende a situação? Minha esposa teve a chance de participar de uma sessão de fotos há 3 anos, mesmo que ela não tivesse perspectivas antes. Além disso, durante esse período ela engravidou, e 2 anos depois eu descobri que meu filho não é meu filho de jeito nenhum, eu disse. Essa é uma situação difícil. Sinto muito que isso tenha acontecido com você, mas eu realmente não tenho nada a ver com isso. Se você quiser, eu posso fazer o teste, mas em alguns dias eu tenho uma agenda cheia agora, ele disse. Nós estamos indo agora, eu disse ameaçadoramente. Tudo bem, vamos lá, ele disse. Thomas e eu saímos do consultório e fomos até o hospital mais próximo. Quando ele concordou em vir comigo, comecei a duvidar que ele tivesse alguma conexão com a criança, mas só para ter certeza, ainda fizemos o teste. Ele me prometeu que não contaria à minha esposa sobre esse incidente e me desejou sorte. Poucos dias depois, Thomas me ligou e me pediu para ir ao seu consultório. Corri na primeira oportunidade, sabendo que se o resultado fosse positivo eu o confrontaria ali mesmo no seu consultório. Ao entrar em seu consultório, Thomas me entregou os resultados, que mostraram que seu DNA não correspondia ao do meu filho. Isso significava que ele não era o pai biológico de Charles, e eu estava perdido. Lamento muito que isso tenha acontecido com você, é uma situação extremamente desagradável, ele disse com simpatia, e me peguei pedindo desculpas a ele porque percebi que tinha cometido um erro e que Thomas não era o amante da minha esposa. Estou feliz que resolvemos a situação, mas se não fosse pela minha solidariedade masculina, eu já teria te prendido há muito tempo pelo que você fez, ele disse com uma risada, reconhecendo o constrangimento da minha situação. Nesse caso, você pode me ajudar de alguma forma? Talvez você tenha visto algo suspeito com Alice. Talvez ela estivesse constantemente com alguém, ou alguém estivesse constantemente com ela, eu perguntei. Thomas coçou a cabeça. A única pessoa ao redor dela era seu produtor, David. Um cara único, mas muito talentoso. Não entendo por que você não foi até ele diretamente. Era novidade para mim que Alice estava trabalhando com um produtor. Pensei que Alice estava trabalhando com você? Ela trabalhou comigo, como minha secretária, me trouxe café e tudo. Então nosso produtor anotou e a sugeriu como modelo, e foi assim que ela se tornou modelo, ele explicou. Entendo, obrigado pela informação. Onde posso encontrar esse David agora? Eu perguntei. Em lugar nenhum. Por que você precisaria dele? Para ir e deixá-lo incapacitado para o resto da vida? Não vale a pena, especialmente porque nossa revista colabora ativamente com David, e eu não quero perder uma pessoa tão valiosa. Então, se eu descobrir que algo aconteceu com ele, não será bom para você. Isso é negócio. Recomendo que você converse melhor com sua esposa, ele concluiu, e me mostrou para fora do escritório. Prometi a Thomas que não machucaria David. Então decidi me divorciar de Alice antes que as coisas fossem longe demais, mas pretendia sair com uma compensação substancial por tal engano. No dia seguinte, depois de falar com Thomas, entrei em contato com um advogado e expliquei tudo o que estava acontecendo e o que eu queria alcançar. Como Alice não suspeitava de nada, e seu aniversário estava marcado para dali a 3 semanas na França, que deveríamos comemorar, pedi seus cartões, dizendo que queria fazer uma surpresa para ela em seu aniversário. Ela ficou surpresa, pois a quantia não era pequena, cerca de $150.000, mas prometi a ela que ficaria emocionada, especialmente porque ela não tinha nada a temer. Também vendi meu carro, que ela me deu de presente há quase 1 ano, e transferi todo o dinheiro de nossas contas conjuntas para minhas contas e as resgatei. 1 semana e meia depois, Alice percebeu tudo o que estava acontecendo e decidiu ser a primeira a falar comigo à noite. O que está acontecendo? Onde está seu carro? E para onde foi o dinheiro da nossa conta? Ela perguntou. Isto, querida, é sua vingança, eu disse. Vingança? Querida, do que você está falando? Ela perguntou,
e eu coloquei os papéis do divórcio na mesa, assim como fotos dela com seu amante nas últimas semanas. Eu tive que contratar um detetive particular. O que é isso? O que está acontecendo? Ela perguntou. Sim, não a Alice com quem me casei, eu disse com um suspiro. Como isso é possível? Ela exclamou. Eu também não entendi. Suspeitei que você estava me traindo, mas esperei até o fim que pelo menos a criança fosse minha. Mas, infelizmente, é a criança do seu amante patético. Você ao menos percebe o que fez? Eu disse alto. Ela começou a chorar e se arrepender. Eu te amo, de verdade. Não significa nada. Ela tentou pegar minha mão, mas eu me afastei e disse minhas últimas palavras. Então, vou me mudar durante o processo legal. Você precisa assinar os papéis. Se não assinar, não tem problema. O tribunal vai considerar minha reivindicação de qualquer forma, porque isso é fraude descarada. Você queria que eu criasse o filho de outro homem. Sinceramente, pensei que fosse nosso filho juntos, ela disse, engasgando com suas próprias lágrimas. Eu não acredito em você. Vejo você no tribunal. Sinto muito por ter desperdiçado tanto tempo com você, mas pelo menos você tem uma carreira de sucesso como modelo. Agora vá beijar seu produtor e crie a criança, eu disse, e saí de casa, arrumando as coisas que já estavam prontas. Tínhamos o processo judicial que eu estava esperando há tanto tempo, e Alice estava perdendo em todas as frentes. Ninguém acreditava que eu tinha roubado o dinheiro dela porque eu tinha escondido todo o dinheiro de forma inteligente e não estava ligado a ele. Em troca, Alice foi obrigada a me pagar uma indenização e desistir de metade de sua casa, assim como do carro, que era dela. Além disso, o teste de DNA revelou que David é o pai biológico de Charles, e ele me pagou a quantia inteira que gastei com a criança. Desde que me divorciei de Alice, todos os parentes dela ficaram do lado dela, enquanto meus pais disseram, não é grande coisa, o principal é que você teve um filho e não importa de quem, o que é um absurdo. Todos eles gostaram que Alice os ajudasse financeiramente. Ela comprou móveis novos para a casa dos meus pais e deu um carro para os pais dela. Portanto, depois do divórcio, todos tentaram me persuadir a me reconciliar com Alice, mas mudei de residência e número de telefone para que ninguém pudesse me incomodar. Decidi compartilhar minha história nas redes sociais, e ela ganhou atenção significativa. A Alice começou a ser assediada online, e a reputação de David começou a sofrer. Exatamente 3 meses depois que Alice e eu nos divorciamos, David a deixou e encerrou a parceria, o que foi crucial para as grandes campanhas publicitárias de Alice. Assim, ela não só perdeu um homem, mas também sua fonte de renda. Como seus ganhos dependiam diretamente do trabalho de David, Alice não conseguia encontrar um novo produtor porque seu dinheiro estava acabando, e ela ainda precisava sustentar a criança. Se antes, quando ela estava apenas começando sua carreira, eu podia cuidar da criança, agora, 8 meses depois, todos lhe deram as costas, até mesmo seus pais, porque ela parou de ajudá-los financeiramente. Eu não conseguia entender por que Alice mudou tanto de opinião. Quando nos conhecemos, ela era apenas uma garota que queria uma família e uma vida onde tudo era o suficiente para todos. Eu não conseguia entender quando a perdi, mas agora não importa. Por experiência própria, vi como o dinheiro mudava uma pessoa, e a carreira e a popularidade a transformavam em um verdadeiro monstro que só se importava consigo mesma. Eu poderia desculpar e até perdoar sua infidelidade, mas por ela estar grávida do filho de outra pessoa, eu nunca poderia perdoá-la por isso. Para mim, essa é a coisa mais desprezível e terrível que uma esposa infiel pode fazer. Comprei uma casa, tentando viver modestamente. Investi parte do dinheiro que consegui economizar no banco para juros, e guardei o resto para viver. Continuo trabalhando, percebendo que ainda sou jovem, e é bom que eu tenha percebido tudo a tempo. O pior seria se eu descobrisse depois de 30 anos de casamento. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!